Ai, Senhor, amado Deus e querido Pai, aqui estamos, Senhor, seguindo a Tua ordem, porque o Senhor não faz pedido, o Senhor dá uma ordem. Cabe aos nossos corações aceitar ou não. E aqui tem propósitos na vida da Amanda, na minha vida, do Daniel, do filho da Amanda que está ali. E o Senhor sabe todas as coisas. Não há dúvida aqui, porque a certeza vem em nossos corações de todo o trabalho, de todo o caminho que ela percorreu com a sua família, que o Daniel percorreu, que eu percorri para estarmos aqui hoje, na Praça da Estação. É com a Tua permissão. Então que não seja eu, que não seja a Amanda, que não seja o filho nem o irmão Daniel, mas que seja o Teu Espírito Santo a conduzir esse caminho, a conduzir este momento. Que não seja eu a falar, nem a Amanda, mas usa as nossas vidas. Entregamos a Ti, Senhor, tudo o que aqui vier a acontecer. E o que vier a acontecer aqui, Pai, que seja para glorificar o Teu nome, Pai. Que diminua eu, que diminua a Amanda, o irmão Daniel, o filho dela, mas que o Teu nome seja glorificado, Pai. Eu entrego a Ti, em nome do Teu Filho e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aqui estamos, Senhor. Que se cumpra o Teu querer. Sim, Amém. Amém, Jesus. Olá, pessoal. Abençoado dia. Estamos aqui na Praça da Estação de Pedro Leopoldo. Que honra e que prazer estar aqui juntamente com a TV Conectiva nesse momento único em nossas vidas. Aqui ao meu lado nós temos nossa querida Amanda, filha do Carlito e da Érica, que reside hoje na África e é uma missionária. Mas por que o motivo deste encontro? A Amanda vai lançar aqui em nossa cidade um livro. Não é um livro qualquer. Um livro. E olha o título desse livro. Sou Amada. E é com muito prazer que vamos agora conhecer um pouquinho da história, da vida da Amanda e como que Deus trabalhou para que hoje, aqui, chegássemos no lançamento deste livro que vai acontecer sábado. Mas este recadinho eu vou deixar para ela falar no finalzinho da nossa entrevista. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Gislene. Obrigada, TV Conectiva. É um prazer recebê-la. Mas, antes de qualquer coisa, o que Pedro Leopoldo representa para você? Por que Pedro Leopoldo? Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês. É uma honra para mim estar sendo recebida pela Tiquinho de Tudo. Obrigada. E essa conexão foi o Senhor que fez. E por que Pedro Leopoldo? Pedro Leopoldo é a cidade que eu nasci. Aqui estão minhas raízes. Aqui eu vivi muitas histórias com o Senhor. Aqui realmente eu comecei a conhecer o amor do Senhor. Aqui o Senhor nos resgatou. Aqui é onde que minha família está. Aqui é onde meus pais, meus irmãos. Aqui a raiz de toda a nossa família está aqui. E quem me trouxe de volta aqui foi o Senhor. Eu poderia lançar esse livro em outras cidades que eu já passei, outras cidades que tem as pessoas também que fazem parte desse projeto. Mas o Senhor me chamou para estar aqui, na cidade onde eu nasci. E quando o Senhor chama, não tem como dizer não. Nós só precisamos seguir. Sim. Mas Amanda, e como que surgiu essa oportunidade de você ir para o outro lado do mundo? Você foi para a África do Sul, passou por Moçambique. Como que foi essa trajetória? Sim. Então eu falo que o Senhor, ele é perfeito, né, Gislene? E meu marido, ele trabalhou na Camargo Correia aqui, ele é de São Paulo. Sim. Mas quando ele trabalhou aqui, nós nos conhecemos. E quando nós nos casamos, nós fomos para São Paulo juntos. E depois de 9 anos em São Paulo, o Senhor fez um chamado para ele, né? O Senhor, através da empresa, fez uma proposta de trabalho, de transferência para Moçambique. Sim. E até então nós acreditávamos que era uma proposta. Na verdade, era um propósito. E quando nós chegamos lá rapidamente, nós nos conectamos, né? O Senhor nos conectou a uma igreja brasileira, a Igreja Videira, de Maputo. Mas o Senhor nos conectou através de cachorrinhos. Por causa de 2 cachorrinhas. Sim.
E Deus é muito perfeito, Ele usa o que Ele quer, né? E lá, rapidamente, toda a minha família foi batizada. Rapidamente, toda a minha casa começou a servir ao Senhor. Amém. E a gente já estava envolvida tanto com a igreja, tanto com projetos sociais. Isso foi tudo muito rápido. E também envolveu muito ali no resgate ali para o meu marido vir a servir o Senhor da forma que o Senhor queria. Sim. Sendo voz do Senhor. E depois desse tempo terminou o trabalho dele em Moçambique. E aí o Senhor colocou no nosso coração: eu não quero que vocês voltem para o Brasil. Meu marido tinha a oportunidade de ficar em Moçambique. Mas a obra era bem maior. A obra era maior. E aí nós terminamos o contrato dele lá e decidimos ir para a África do Sul, sem trabalho, sem saber assim o que seria, como seria, mas aceitamos. E o Senhor levou a gente para a África do Sul, e lá nós estamos há 3 anos. 3 anos. 3 anos. E hoje lá na África do Sul a gente está plantando uma igreja, junto com o pastor Azemar e a pastora Janaína. Sim. Então o pastor Azemar e a pastora Janaína eram os nossos pastores lá em Moçambique, que 1 ano depois o Senhor fez um arranjo, levou eles para a África do Sul. E hoje também nós fazemos parte de uma ONG, também apoiamos uma ONG Extreme Youth. Sim. Que ela apoia crianças e adolescentes lá. Estamos crescendo nesse projeto lá, né? Fala que nós começamos a igreja em uma garagem, uma cidade vizinha à cidade do Cabo, que é a cidade que a gente mora hoje. Uhum. E hoje a gente já está com um prédio próprio, e nós temos em torno de 60 membros na igreja. Glória a Deus. E a ONG está crescendo cada dia mais. Glória a Deus. E como que nasceu esse chamado para você ser missionária? Nossa, Deus é muito perfeito, Suzane, porque eu era completamente improvável. Justamente porque nós fomos para a África, não por causa, assim, exatamente para a missão. Sim. Eu fui acompanhar o meu esposo. O Senhor até levou a gente com boas condições, porque a empresa nos levou. O Senhor usou a empresa. Mas chegou lá, Gislene, eu quis ir embora, porque não doía em meu coração ver a fome tão de perto. E quando eu via a fome tão de perto, eu levava comida de casa. Eu visitava orfanato. Sim. Mas era insuficiente. É outra realidade. É outra né? realidade. Era insuficiente, aquilo doía muito em meu coração. E todos os dias eu falava com o Michel: eu não quero ficar, eu tô sofrendo. E o meu marido um dia falou comigo uma coisa, e era verdade. Falou: Amanda, por mais que você leve toda a comida de casa, a gente não vai conseguir mudar. Até que o Senhor nos conectou à igreja. E através da igreja eu descobri o maior trabalho social que eu podia fazer por aquelas pessoas. Sim, levávamos comida, levávamos roupa, mas o também alimento, levávamos o principal alimento, amém, que era o evangelho. E a partir desse momento eu me tornei missionária. Que lindo, porque o alimento que você pensava que poderia e não estava conseguindo naquele momento, te frustrou, porque você se sentiu impotente. Exatamente. Mas a partir do momento que você viu qual era o alimento que Deus já tinha preparado para vocês levarem para aquelas pessoas, para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, é mais do que um alimento. É aquele alimento que sacia, é aquele alimento que... é aquele alimento que todos nós precisamos. Exatamente. Que cura a alma, exatamente, que não deixa sentir fome, que não deixa sentir sede. É. E esse trabalho lá, ele é contínuo? Tem outras pessoas que ajudam? Como que é a realização do trabalho, Amanda? Sim, mas você fala ele em Moçambique ou na África do Sul? Onde vocês estão hoje. Sim. Ele é diário? Ele é mensal? Como que funciona? Eu posso dizer que ele é diário. Sim. Né? Hoje, o meu trabalho missionário, ele faz parte praticamente de todos os meus dias. Não tem uma separação. Eu e minha família, a gente não consegue mais ter uma separação do que é o trabalho missionário, do que é a nossa vida. Sim. O Senhor fez uma coisa só ali. Né? E na África do Sul, por exemplo, hoje nós somos, não somos muitos. Brasileiros, nós somos 2 famílias. A minha família, nós somos 4, né? Tem a Clarinha também, que é pequenininha.
E também tem a família do pastor Azemar, que antes estava lá, ele tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. Estava lá a Duda, uma menina, mas ela também já foi estudar. E hoje estão o pastor Azemar, a pastora Janaína, eu, meu marido, meu filho, Moisés e a Clarinha. Sim. E aí, esse é como se fosse muito trabalho para 2 famílias. Entendi. Mas nós também temos apoio dos outros irmãos lá. E a igreja está crescendo, o trabalho está crescendo. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas é muita entrega. É muita entrega. Então, assim, é um chamado muito profundo, tem muita entrega, Sim. mas não separa. Nós já não somos voluntários, faz parte de nós a missão. Então, todos nós temos que fazer várias funções para que a obra avance. Sim. Para que funcione, para que realmente faça diferença na vida de cada um. Entendi. No seu livro você retrata esse trajeto. No seu livro você fala de milagres. Sim. Vamos falar deste milagre. Cita pra gente, eu sei que foram muitos milagres. Estarmos aqui hoje é um milagre. Estarmos aqui hoje com saúde, estarmos aqui hoje nesse momento tão edificante, tão acolhedor, é um milagre. Mas conta pra gente, na sua vida, fale de um milagre para que ele possa servir de testemunho do que Deus fez, faz e ainda fará. Amém. Na sua vida, em nossas vidas. Amém. Realmente, o livro Sou Amada, ele conta essa jornada. Ele conta uma jornada. Desde a minha infância, mas eu conto muito mais ali na parte da mulher adulta, né? E eu falo de vários milagres, sim. Mas tem 3 milagres que realmente arderam em meu peito toda vez que eu vi uma mulher que eu queria que ela também vivesse esse milagre. Sim. Ou que ainda não tinha vivido, mas que eu queria viver, que eu queria que ela também vivesse. Então eu falo muito da cura da alma. Amém. Eu falo da cura que Jesus venceu a infertilidade no meu ventre. Eu falo da cura da endometriose. E nessa jornada, desde o Brasil até a África, até Moçambique, eu conto esses milagres. Como aconteceu esses milagres. Sim. E eles aconteceram muito em torno do versículo de Romanos, que agora eu não lembro o nome, o versículo, mas está em Romanos, né, quando Sim. fala que o Senhor prova o seu amor entregando seu Filho por nós, ainda pecadores. E quando eu me reconheci que eu não era merecedora daquele consolo de Slane, era um consolo diário que era constrangedor, porque quando você está ali, tem a dor, e muitas vezes a doença, ela não dói só no seu corpo, ela dói na sua alma. Sim. Um ventre vazio dói na sua alma. Sim. E o que o mundo faz com a mulher hoje, que eles querem uma mulher bem-sucedida ao padrão do mundo, que dói, é frustrante, dói muito. Quantas mulheres estão passando e vivendo Exatamente, e afastando a gente da nossa identidade. Sim. Da nossa identidade de filha, né? E isso dói muito. E quando eu comecei a descobrir que eu realmente não era merecedora desse consolo, o que mais me constrangeu foi o consolo. O alívio diário, consolo diário do Senhor. E ver ele ali do meu lado, a cada crise, a cada dor, e ver ele estava ali. Ele desceu no vale comigo, ele me tirou do vale. Enquanto eu culpava, ele também estava comigo. E eu me questionava, por que eu culpo Deus e ele ainda está aqui? Ele não abandona os seus filhos. Abandona. E ver esse amor, esse amor me curou. Esse amor curou minha alma, esse amor curou meu corpo, esse amor venceu a infertilidade. Amém. E o meu filho mais velho, ele veio mais na minha juventude, na minha, não vou falar adolescência, que eu tinha 23 anos. Sim. Mas eu não sabia. Depois eu fui entender. Ele já era o meu primeiro milagre. Minha segunda filha, ela veio depois de 11 anos. 11 anos? Depois de 11 anos dele. E ele, eu falo isso no livro, é um detalhe. Um dia eu chorando no meu secreto. E aí, tô um pouco emocionada assim, não. Mas no meu secreto, eu chorando porque eu tinha que fazer uma cirurgia no intestino por causa da endometriose. E ele entrou no quarto. Pequenininho, entrou no quarto, avassalador. Mamãe, não chore. Falando comigo, mamãe, não chore.
quando eu tiver com 10 aninhos, você vai ter um bebê na sua barriga. Naquilo ali, eu vi aquela criança, eu sorri com ele, eu achei aquele um carinho enorme. Não era pra ele estar me consolando, né? Mas eu tava com muito medo daquela cirurgia. E aí, ele estava com 10 anos de idade, eu estava com um bebê na barriga. Glória a Deus, glória a Deus. Amanda! Glória a Deus. A Clara, eu fiz tratamento. Sim. Mas o Senhor abriu o caminho. Em um momento que era improvável para aquilo. E transformou também o coração do meu marido, o meu, porque nós não queríamos o tratamento. Até que o Senhor foi nos levando a esse caminho. Sim. E as chances, elas eram quase também, eram chances muito pequenas, mesmo com tratamento. Mas o Senhor fez para milagre. Deus, nada é impossível. Nada foge do propósito do Senhor. E eu entendi que eu queria um milagre do meu jeito. Eu queria um milagre do meu jeito. E o Senhor me ensinou que Ele faz do jeito dele. Sim. Todas as coisas. Até Sim. a África. Sim. Ainda grávida, o Senhor nos chamou para a África. Você estava grávida quando você foi para a África? Não, eu estava com 8 meses, o meu marido foi. Sim. Recebeu a proposta, com 8 meses ele foi. Conseguiu voltar pro nascimento dela. Quase impossível, porque estava com as fronteiras fechadas, era pandemia. Uhum. E aí, conseguiu voltar pro nascimento dela. E aí, ela com 3 meses, nós fomos para a África. Com o milagre nos meus braços, com o impossível nos braços, o Senhor mudou toda a nossa história para um lugar desconhecido. Sabíamos que tinha uma infraestrutura que não era como a nossa do Brasil, mas que, não sei, o Senhor nos atraiu para aquele lugar, mesmo com o bebê. Nós fomos para lá, vivemos muitos desafios, muitas alegrias, e hoje estamos aí. E nesse momento em que vocês estavam vivendo tudo isso, você já tinha, ou melhor, o Senhor já tinha colocado no seu coração: escreva, deixe registrado, para que este livro alcance milhões de mulheres. Sim. Ele já tinha falado isso com você? Sim. E você acreditou nesse propósito quando iniciou os registros? Que em período da sua vida você sentou, pegou a caneta e foi ali registrando cada momento. Sim. Antes da minha gestação, da minha segunda gestação, por causa da própria doença da endometriose, os médicos ficavam incentivam a mulher a fazer terapia. Sim. Porque eles acreditam que a endometriose precisa ser tratada de forma interativa, né? Com vários profissionais. Porque realmente ajuda a mulher. A gente sente muita dor. E aí eu hesitei muito tempo a terapia. Até que um dia eu falei pro meu marido: eu preciso de ajuda. Eu não consigo mais administrar tudo isso dentro de mim. E então eu procurei a terapeuta, a psicóloga Márcia, a daqui de Pedro Leopoldo. E ela foi uma bênção na minha vida. Eu tenho certeza que o Senhor levantou ela para poder me ajudar. Amém. Para poder fazer as pazes comigo mesmo. Amém. E ali ela me incentivou. Por que você não escreve? Pro seu próprio pai, para Deus. E a me incentivar aquilo, cresceu algo assim, algo dentro de mim muito precioso. E um dia eu lembro que eu estava em São Paulo e eu estava lendo a palavra, e ali eu lembro até minha mão, assim, na Bíblia o Senhor falou: por que você não escreve sobre o maior amor do mundo para os seus filhos? Até então eu achava que era exatamente por Moisés, né? Para os seus filhos, então, acreditava que ia ter mais. E aí ele cresceu, foi crescendo, mas ainda não havia escrito. Aconteceu tudo o que aconteceu, mudei para Moçambique, e lá eu comecei os primeiros esboços desse livro. Em Moçambique? Em Moçambique. E há 1 ano e meio atrás, então passaram-se alguns anos, esse chamado, e 1 ano e meio atrás eu comecei a escrever. Aí escrevi várias páginas, mas exatamente há 1 ano, o Senhor, Ele me deu completo. Me deu Ele completo. Sim. Então eu creio que existia algo entre esse tempo que Ele ainda queria me dar, né? E aí Ele me deu mais essa experiência da África do Sul.
que eu terminei de escrever o livro na África do Sul. A finalização foi na África do Sul. A finalização foi aqui. Foi aqui em Pedro Leopoldo. Porque eu cheguei em São Paulo com ele ainda sendo escrito, mas já todo em meu coração. Eu me desembarquei em São Paulo, escrevi um pouquinho em São Paulo, desembarquei aqui, escrevi um pouquinho aqui. E lembra aquela história que eu te contei que eu achava que a doença tinha voltado? Lembro. Em São Paulo, ele me deu a resposta que ela não tinha voltado. Então, ele me deu o final, eu falei assim, Senhor, como vai ser o final dessa história? Eu não tinha como escrevê-la sem saber. E olha como que é lindo, você iniciou lá, Sim. do outro lado do mundo. Mas você veio finalizar aqui nas suas raízes. Exatamente. Aqui onde a sua história Sim. começou. Exatamente. Então a finalização se deu aqui. Olha que coisa mais linda. Sim. E como que você espera, nesse momento, que este livro, o que está ali escrito, ali dentro, toda a sua experiência, porque não são histórias fictícias. Sim. É uma história real. É um testemunho lindo que você está tendo a oportunidade de compartilhar com mulheres. Como que você vê que este livro pode impactar? Qual que seria o seu maior objetivo com esta linda obra que Deus presenteou a você através na vida de tantas mulheres, de milhares de mulheres? O seu objetivo maior, Amanda, o que você gostaria de alcançar? Sim. O maior objetivo é que elas se descubram amadas. Eu quero que, o desejo do meu coração, que eu creio que é o maior desejo do Pai, é que elas saibam que elas são profundamente amadas pelo Senhor. Porque essa verdade ela cura. Essa verdade cura a alma. Essa verdade, ela restaura a nossa identidade de filha. Essa verdade, ela cura o corpo. Porque eu vivi essa cura. E eu creio que o testemunho, Zilene, ele é uma oportunidade para Deus fazer de novo, porque ele produz fé em nossos corações, né? No livro Sou Amada, eu conto testemunhos da minha vida, mas também eu levo a mulher a estudos fundamentados na palavra, para que ali ela veja esse amor do Pai, né? O amor de Deus por nós sendo provado em Cristo. Amém. Né? E o desejo do meu coração é que elas se vejam completamente amadas por Ele, independente da circunstância dela, para que a alma dela seja curada, para que ela se reconheça como filha, para que ela possa vir a curar qualquer dor no seu corpo e na sua alma. Porque não é só a minha dor física, era endometriose, o meu ventre era infertilidade. Sim. A minha alma era a falta da identidade de filha, mas para outras mulheres pode ser outra dor. Mas para que elas possam ver o Senhor ali, o consolo do Senhor, a paternidade do Senhor, ver o próprio Cristo, contemplar essa obra maravilhosa. Amém. Que foi feita por nós sem merecermos. Amém. Né? E é aí que a gente veja, né, que não é a circunstância que prova o amor do Senhor, mas Ele resgata. Ele resgata. E para todas as mulheres que estão vendo este depoimento, para que você que está aí do outro lado, nós não sabemos o que vocês estão passando, mas o Senhor sabe. Sim. Se é dor física, se é dor na alma. Nós não estamos falando aqui simplesmente de uma dor. Sim. Nós estamos falando de várias dores. E dores essa que nós passamos, estamos vivendo, todos nós. Mas através do depoimento desta vida que está aqui ao meu lado esquerdo, lado do coração. Olha só, o testemunho de vida dela, o que Deus fez, o que Ele ainda está fazendo, e o que Ele ainda pode fazer. Ele está fazendo, se cumprindo os propósitos na vida dela, mas Ele vai fazer se você crer na sua vida. Não olhe as circunstâncias, não olhe, mas tenha um alvo, que é o Senhor. Assim como ela, no próprio livro diz, sou amada. Olha que título, sou amada. Nós somos amadas. Acredite nisso.
E Amanda, e depois de tudo isso que você acabou aqui de nos contar, de toda a sua história, um pouquinho, porque tem muitas histórias ainda para você contar, você pretende escrever sobre outras dores, outros milagres, outras bênçãos? Você pretende prosseguir com livros? E quando eu falo em livros, eu sou apaixonada por livros, porque a voz vai em primeiro lugar, porque ela está aqui falando, ela está aqui olho no olho, aqui contando com tanta humildade, com tanta leveza, algo que talvez eu ou você não saberíamos receber como ela recebeu. Então eu sinto como um testemunho para edificar a minha vida em outras áreas. Mas você pretende, com a sua vida, com um livro, escrever outros momentos glorificando a Deus e o que Ele pode fazer em nossas vidas? Sim, eu pretendo. E é o que eu mais quero hoje. Eu quero que o Senhor continue me dando novos testemunhos, me capacitando, porque eu creio que realmente Ele chama os improváveis. Sim. Se não for Ele, eu não tenho nem o que escrever, nem o que falar. Mas eu quero receber dele. Sim. Um outro projeto que eu tenho no meu coração é realmente escrever a continuação dessa história. Esse segundo país, né, africano que a gente está vivendo, essa história tão profunda que, assim, ele está trabalhando agora em uma família. Então, tudo que a gente está vivendo é em família lá. Sim. Não é mais só sobre Amanda, não é sobre Michel, sobre só Moisés, sobre só a Clara. Ele está resgatando uma família e fazendo essa família servi-lo. Amém. Né? E um outro desejo que eu tenho é escrever para crianças, né, para que elas possam conhecer o amor de Jesus na vida delas. Sim. Porque eu creio que na infância o inimigo quer atacar as crianças. Então ele quer destruir a identidade ali na infância. E eu quero levar para as crianças também essa identidade de paternidade, quem eles são. Filhos amados, crianças amadas do Senhor. Amém. Mas na linguagem delas. Sim. Então, assim, esse é um desejo que está no meu coração. Eu estou esperando o Senhor me dar esse livro para eu começar essa nova obra. E Ele já te deu. Amém. Você só vai buscá-lo, porque Ele já te deu. Esses desejos já realmente estão aqui, queimando aqui dentro. Quando eu olho para minha filha, para uma criança, para outra criança, e eu quero muito que elas saibam que elas são profundamente amadas. Amém, essa amém. identidade delas seja formada e fundamentada ali em Cristo, para que ninguém venha no futuro dizer o contrário para elas. Para que nenhuma circunstância no futuro venha dizer o contrário para elas. Sim. E falando no seu livro, ele já chegou? Ele vai chegar sexta-feira. Ai, gente, sexta-feira. Sempre com muita que emoção. Delícia. E como que está o coraçãozinho para vê-lo ali? É um filho. É um filho. É um filho que foi gerado, é um filho que vai nascer. Sim. Como que está esta Amanda aqui agora? Eu falo que até isso também tem me transformado. Porque a transformação, ela vai acontecer a vida inteira em nós, né? E quando eu penso nele, eu falo, Senhor, eu quero pegá-lo, porque parece que não dá para acreditar, Pai. Porque não foi eu, foi o Senhor. Foi o Senhor que fez ele do início ao fim. E o meu desejo é pegá-lo, é ver como ficou aquilo. Mas o meu maior desejo, né, é que ele crie asas. Que não fique ali comigo. Sim. É que ele crie asas. E eu orei esses dias e falei, Pai, quando eu terminei, entreguei ele para editora completo, entreguei ele para gráfica. Falei, Pai, eu entrego em suas mãos a obra que o Senhor fez. Não foi eu. Ele vai sair da gaveta. E porque agora neste momento ele está ali na gaveta. Sim. Foi colocado, mas a hora que a gaveta for aberta, ele vai criar asas, Amanda. Amém. Ele vai voar, ele vai alcançar lugares que nem você conseguiria imaginar. Sim. Porque esse livro tem mais do que a sua história. Ele ultrapassa. Porque vem de encontro com os propósitos de Deus na vida da gente, na sua vida. Amém. Porque nem você esperava. Não. Nem você imaginava. E o título, eu tenho que falar desse título, Sou Amada. Sim. Eu sou amada, nós somos amadas, ela foi muito amada. Esse título, como que
Como que você já tinha esse título em mente? Ou ele surgiu no caminho, no processo? Que eu acho linda essa questão do processo, Sim. nos ciclos da vida da gente. Como que veio esse título? Que você teve outro? Uhum. Você pensou em outros títulos, mas esse aí já estava ali guardadinho. Sou amada. Sim. Ele teve outro título. Teve outro título? Ele teve outro título, mas o livro também foi um processo. Eu falei que o livro me transformou mais uma vez. Sim. Então, ele começou como o maior amor do mundo, e no meio do processo ele amadureceu, porque era sobre a mulher. Sim. É para que ela tenha essa certeza no seu coração. Sou amada. Amém. Para que nada mude isso dentro dela. Né? Muitas vezes a gente se pergunta, será que eu sou tão amada assim? Tem tantas circunstâncias acontecendo? Será que Deus me ama? Mas aí é para lembrar ela que Deus prova esse amor entregando seu filho na cruz, sendo nós ainda pecadores, como está no livro de Romanos. Amém. Então eu quero que essa verdade, não só eu, mas o Senhor, né, criou esse propósito, gerou esse propósito no coração dele, para que cada mulher, porque nós somos muito especiais, né, Gislaine? Demais. Nós somos delicadas, somos doces, somos fortes. Tudo isso no Pai. Não precisa vir nada de nós, porque de nós mesmos nada seremos. Né? É Ele. É tudo Ele, para Ele, e glória a Ele. Amém, por todas amém, as coisas. por tudo. E fala um pouquinho agora do lançamento. Sim. Quando que vai ser? Eu falei lá no início, gente, porque ela finalizou o livro aqui em Pedro Leopoldo, o lançamento será aqui. E fala para eles, para todos que estão nos assistindo, mulheres, homens, crianças, idosos, porque é um livro, uma história para edificar. Amém. Mas mulheres, fique ligadinho no dia, eu tenho que focar nas mulheres. Sim. Amanda, e agora? O livro Sou Amada, ele já vai criar asas e vai ser aqui o primeiro pouso dele, olha que coisa linda. Ela vai contar pra gente onde será o pouso desse voo lindo deste livro Sou Amada, que a nossa querida Amanda escreveu. Onde será o local, o horário, para que possamos contemplar este momento com você. Minha amada. Minha amada é como eu chamo diversas vezes a leitora no livro, que eu creio que é assim que o Senhor nos chama, minha amada. Esse livro ele vai ser lançado no dia 25/7, vai ser aqui em Pedro Leopoldo, nessa cidade maravilhosa, e ele vai acontecer na Casa Taíde, aqui na rua Francisco Bahia, número 62, no centro de Pedro Leopoldo. E a entrada dele é livre, é um convite do Senhor para você, não só para você que é mulher, homem, criança, idosos, mas principalmente para você, mulher. Você é muito amada e eu te convido para você vir conhecer esse projeto, esse propósito que foi gerado no coração do Senhor, para cada uma de nós, para que nós saibamos que somos profundamente amadas por Ele. Amém. Amém. Amanda, e para as pessoas que não conseguirem ir até o lançamento, como que nós podemos adquirir este livro tão esperado? Sim. Nós vamos também estar vendendo o livro também depois do lançamento aqui em Pedro Leopoldo, mas também para qualquer lugar do Brasil. E você, se você quiser, para você mulher, para você marido, presentear a sua esposa, para presentear a namorada, a noiva, sim, a mãe, a avó. Nós vamos estar, você pode estar adquirindo esse livro na minha página do Instagram, amandacena.souamada. E ali nós temos um site, vou estar vendendo esse livro no Mercado Livre. E você pode estar adquirindo ele lá também. E também aqui na cidade de Pedro Leopoldo, pelo meu WhatsApp, vai ser bem facinho também. Então, não tem desculpa para não adquirir este livro e esta obra. E todo o dinheiro arrecadado, qual vai ser a finalidade deste dinheiro? Amém. Então, esse dinheiro, a finalidade dele vai ser tanto para ajudar a obra que vem acontecendo na África do Sul, para a honra e glória do Senhor, sim, e para nos sustentar também nessa missão, amém, lá na África. Então, essa é a finalidade do livro. Gente, não tem como não abrir o coração, porque não é só simplesmente a venda de um livro. Ela está colocando em nossas mãos um testemunho de vida através dessa linda história, que pode mudar a minha, já mudou, a sua, a nossa história. Então, contemplem, comprem,
porque não é só o dinheiro, é o que esta obra vai fazer com a permissão de Deus em nossas vidas. Deus é tão maravilhoso porque abaixo dele, ele envia em nossas vidas outras vidas para estender as mãos, o coração em nossa caminhada. E é claro que em todos os momentos, se você for refletir sobre a sua vida, sempre teve alguém ali para te ajudar. Nesse momento, Amanda, na sua vida, nessa trajetória, deste lindo depoimento que você está trazendo, testemunho, vidas te ajudaram, corações estiveram ali, estenderam as mãos para você. Você gostaria de falar um pouquinho? Fale um pouquinho, porque é outro testemunho da gente ser grato às pessoas que Deus envia e da gente agradecer, porque a gratidão, ela move os corações. Quem nesse momento, quais as pessoas que você jamais poderia deixar de mencioná-las nesse momento da sua vida? Sim, primeiramente o Senhor, né? O Senhor escreveu essa obra, não fui eu. Mas o Senhor trabalha muito para abençoar as pessoas. Sim. Através de pessoas. Sim. Né? Ele levanta pessoas. Então, o meu marido Michel, ele foi um grande abençoador desse trabalho. Amém. Eu falo os meus pastores, pastora Zemara, pastora Janaína, a própria a Igreja Videira lá da cidade do Cabo, aqui de Pedro Leopoldo, o Brian ele está sempre me ajudando com esse livro. A Débora, da editora, o Carlos, da gráfica. Sim. Então, assim, eu fiquei impressionada. Você, Gislaine, da Tiquim de Tudo. Amém. O Daniel, da Conectiva. Amém. A Rádio PLFM. Sim. O meu pai, Carlito. A minha mãe, Érica. Os meus filhos, o Moisés e a Clara. Então, assim, são pessoas, os meus irmãos, o meu sobrinho. Então, assim, é muita gente. Tem gente que vai vir gente para tocar no lançamento que eu ainda não conheço, mas que quer fazer parte dessa obra. Então, assim, o Senhor está surpreendendo, porque Ele quer que nós vivamos uma experiência. Ele também, não só para que sejam páginas. Sim. Ele quer que nós vivamos uma experiência. Então, desde o lançamento e tudo, Ele foi levantando pessoas para que pudesse fazer com que essa obra se concretizasse, para que ela viesse tornar realidade nessa terra, porque ela já era realidade no céu. Sim. Então, ele levantou muitas pessoas, né? E com certeza tem mais pessoas aqui que na minha mente, a própria Michel, ela é sul-africana. Sim. E por causa da vida dela, nós estamos lá, né? Ela nos fez o convite, por isso nós temos hoje um visto para poder estar morando lá. Sim. Ela, através da ONG, ela nos convidou. Então, assim, são várias pessoas. Eu não posso deixar de mencionar, então, a Priscila. Sim. Então, assim, é muita gente. Então, aqui eu quero agradecer a cada um que fez parte desse projeto. Amém. E eu só posso orar para que o Senhor venha abençoar vocês cada dia mais, a Igreja Videira, a Igreja Verbo da Vida. Só tenho a agradecer a vocês. Em nome de Jesus, que o Senhor possa multiplicar na vida de cada um infinitamente mais. Amém. E em nome da TV Conectiva, eu faço aqui o meu agradecimento a você pela confiança de estarmos aqui juntamente com meu querido irmão Daniel, responsável da TV Conectiva, que proporcionou esse momento aqui tão agradável, tão edificante, tão acolhedor. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Onde os teus pés alcançarem, ali estará o Senhor à sua frente. Onde as tuas mãos tocarem, tudo que você tocar será abençoado. A sua vida será para edificar. A sua vida será para testemunhar para nós mulheres o que Deus pode fazer. Porque a cura vem dele. A cura, a fé vem dele. Que seja a cura física, que seja a cura da alma. Amém. Mas a cura, ela acontece quando a gente crê, e você creu. E por isso hoje você está aqui assentada em um simples banco, simples, em um lugar tão simples, mas com tanto significado. Sim. Porque foi onde a vida, foi onde o coração da nossa querida Amanda começou aqui, nas raízes da nossa cidade, a
através da família, através dos pais, o Carlito, a Érica, seus filhos. As raízes, que são a base da nossa vida. Foi aqui que Deus permitiu que a obra, assim, finalizasse. Esta obra, porque outras obras Ele ainda fará na sua vida, em nome de Jesus. E eu creio. Amém? Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Amém. Que abençoado momento. Amém. Eu que o diga. Sim. Oh, Deus, obrigada. Nós te glorificamos, Pai, por esse tempo. Jesus. Te damos glória, Senhor, pela vida de cada um aqui, Deus. Como o Senhor é bom. Amém. Como a sua misericórdia dura para sempre. Eu creio. Como a tua palavra é verdadeira em nossa vida, Senhor. Oh, Pai, obrigada. Eu creio. Quão felizes somos em Ti, Deus. Oh, Senhor, glórias te damos, Pai. Que se cumpra Obrigada. todos os teus propósitos Sim, em nossas vidas. Não somos nada sem o Senhor. Aleluia, Jesus. Somos apenas instrumentos, tão insignificantes que somos. Mas o Senhor aqui está. E eu creio. Amém. Aleluia.